Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Alan Kelvin e hoje eu vou te ensinar por que nós sentimos tanto medo e como se livrar disso. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro vamos entender que toda moeda ela tem dois lados, ou seja, de um lado você tem o medo e do outro lado você tem a confiança ou a coragem. Nenhum desses dois sentimentos é nem bom e nem ruim. Você ter coragem, confiança, não é bom e nem é ruim. Você sentir medo também não é bom e nem é ruim. Tudo depende da forma como você usa isso, tá legal? Então, o medo, ele existe como um mecanismo de defesa para nós. Você não atravessa a rua de olhos fechados porque você tem medo de um carro atropelar você. Você não vai subir em cima de um telhado e pular porque você tem medo de se machucar. Então, o medo, ele é como um mecanismo de defesa. A gente sente medo, porém, ele é algo bom na nossa vida. A gente não toma certas ações, a gente não toma certas atitudes por medo das consequências. Porém, o problema é que às vezes a gente dá muito foco a isso. E quando a gente dá muito foco, aí se torna ruim. Tá legal? E isso é para os dois lados. Você ter confiança demais também não é algo positivo. Você vai ter confiança demais em atravessar a rua de olhos fechados? Isso não vai ser algo positivo. E você ter medo demais também não vai ser algo positivo. Então você tem que entender que isso não é bom e nem é ruim. Nenhum dos dois sentimentos não é bom e nem é ruim. Tudo depende da forma como você vai usar, tá legal? Então quando você dá muita atenção ao medo, aí você sente medo de atravessar a rua, você sente medo de falar com pessoas, você sente medo de andar no escuro, você tem medo de cachorro, tem medo de tudo. Por quê? Porque você dá muita atenção a isso. Tá entendendo? E você dá pouca atenção à sua coragem. Você tem que ter um equilíbrio entre os dois. O medo, ele nunca vai deixar de existir, tá legal? Ele nunca vai deixar de existir. Por quê? Porque desde a nossa evolução, desde lá atrás, lá no começo da história, desde a nossa evolução, o medo ele sempre nos acompanhou, tá legal? E por isso que nós estamos vivos até hoje, porque se as pessoas lá daquela época não tivessem medo, elas iam sair da caverna, ficar andando pelo pasto e algum animal ia lá e ia devorar elas. Então, hoje não teria seres humanos. Então, o medo, ele faz parte e ele é algo bom que levou nós a termos essa sociedade que nós temos hoje. Então, você tem que entender que o problema é quando a gente dá muito foco a isso. Tá entendendo? Quando a gente dá muito foco é que começa a surgir problemas. Então entenda que o medo ele sempre vai existir. Por quê? Porque o medo ele existe só na nossa mente. O medo ele não existe no mundo real. Tá entendendo? Ele não existe no mundo real. O medo não tem braços, ele não tem um corpo, ele não tem como correr atrás de você, te pegar, ficar te perturbando. Ele não tem como fazer isso. O medo ele só existe na nossa mente, por isso que ele sempre vai existir, porque ele mora aqui, tá entendendo? É nós que criamos o medo. Então o medo ele sempre vai existir, é algo que você não tem como se livrar dele. Porém, o que você tem que fazer é desenvolver a coragem, tá entendendo? Você não tem que focar em se livrar do medo, você tem que focar em desenvolver a coragem. E para você desenvolver a coragem, você primeiro tem que entender quais são os seus medos. Do que é que você tem tanto medo? Você tem medo de cachorro, medo de escuro, medo de assistir filme de terror, você tem medo de várias coisas. Você precisa identificar quais são os seus medos, tá legal? Você tem que saber do que é que eu tenho medo. Eu tenho medo de andar no escuro? Então, mas por que eu tenho medo de andar no escuro? Esse é o segundo passo. Depois de você identificar os seus medos, você precisa saber analisar eles, tá legal? Porque o medo, ele é algo que, como ele é criado pela mente, a gente cria uma fantasia que normalmente ela não vai acontecer. A gente tem medo de falar em público porque a gente pensa que as pessoas vão vaiar e aí vão jogar as cadeiras na gente, jogar tomate, né? Igual nos filmes a gente vê. Mas só que isso não é algo que vai acontecer. A gente pensa que a nossa vida vai acabar se a gente tentar ir falar com alguma pessoa e essa pessoa vai falar que a gente não devia ir falar com ela e tal e vai esculachar. Mas isso não a possibilidade de isso acontecer é mínima, tá entendendo? Então a gente cria fantasias na nossa mente que realmente são incríveis, mas só que elas têm uma possibilidade muito pequena de acontecer. Então você tem que saber analisar esse medo, ou seja, quando você sentir medo de uma situação, você tem que saber parar e analisar.
Por mais que isso seja muito difícil de fazer, porque quando a gente sente medo de uma situação, a gente deixa de ser racional e a gente começa a agir por emoção. A gente está com medo, a gente não consegue raciocinar, a gente só consegue, a gente trava e a gente tem duas opções: ou a gente sai correndo, ou a gente tenta se esconder, ou qualquer outra coisa, mas a gente não consegue raciocinar ali naquele momento. Então, você tem que ser bem forte para você conseguir entender que por que eu estou sentindo medo dessa situação? O que de tão ruim pode acontecer? Isso que eu estou criando na minha mente realmente pode acontecer? Será que isso realmente tem uma chance, uma possibilidade de acontecer isso? Quando você analisa o medo, você vai ver que o que você está criando na sua mente é algo que tem uma chance mínima de acontecer, tá entendendo? E aí você começa a ter mais coragem de tomar ação. Por mais que esse passo seja só um passo bem simples para você conseguir desenvolver a coragem, tá legal? É um passo bem simples, é o primeiro passo. É você saber analisar sempre que você sentir medo. Sempre que você tiver com medo de algo, você tem que saber analisar ele e entender por que eu estou sentindo esse medo. Essa fantasia que eu estou criando na minha mente, ela tem chances realmente de acontecer? Então, quando você analisa isso, você vai ver que o medo que você está criando na sua mente é algo que só está ali na sua mente, que a chance disso acontecer no mundo real é muito pouca, tá legal? E o outro ponto que é muito importante, lembra que eu falei que você não tem que focar em se livrar do medo, você tem que focar em desenvolver a coragem, a autoconfiança. Então, o segundo ponto é você desenvolver a sua coragem, tá legal? E você só vai conseguir fazer isso praticando autossugestão. Autossugestão é você repetir frases, você dizer frases para você mesmo, tá legal? Aquelas famosas frases do eu sou, eu tenho, eu posso. Então, isso é a autossugestão. A autossugestão, ela é a melhor forma, tá legal? Ela é a melhor forma de você conseguir influenciar a sua mente. Lembra que o medo, ele tá aqui na nossa mente? Então, o medo, ele vive aqui na nossa mente. Então, a autossugestão pode fazer você se livrar desses medos que vivem aqui na sua mente, porque a autossugestão é a melhor forma de você conseguir influenciar a sua mente. Então, você praticar autossugestão do tipo, eu sou confiante, eu tenho coragem, isso não é de um dia para o outro, tá legal? Mas com o tempo, você vai desenvolvendo essa coragem, você vai começando a acreditar que realmente você tem coragem, que realmente você está se sentindo mais capaz de enfrentar os seus problemas, de enfrentar os seus medos. Então, você praticar a autossugestão é muito bom, tá legal? Você praticar a autossugestão vai ser muito eficiente para você desenvolver a coragem. E conforme o tempo for passando, você vai desenvolvendo essa coragem e tendo mais confiança de enfrentar os seus medos. Tá legal? Então, pratique essa técnica da autossugestão e sempre que você sentir o medo, você tiver com medo de tomar uma ação, você lembre do que eu te falei. Pare e tente analisar o seu medo. Realmente, isso que eu estou imaginando tem a chance de acontecer? Realmente isso é real? Pode acontecer isso que eu estou pensando? Se você parar e analisar o seu medo, você vai ver que as chances, a possibilidade disso que você está fantasiando na sua mente acontecer são mínimas. Tá legal? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal porque toda semana tem vídeo novo aqui, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!